Bem-vindos ao meu vídeo. Eu vou falar aqui sobre a obra do Murray Rothbard, que é a Anatomia do Estado. Essa obra que vocês encontram facilmente na internet, vendendo aí em qualquer site, e vocês encontram também no site do Instituto Mises Brasil e no site do Instituto Rothbard, né, em modelo PDF gratuitamente para vocês baixarem de graça. Né? Eu quero ler rapidamente uma apresentação que o economista Anthony P. Moeller, né, que ele trabalha na Universidade de... Ele é doutor pela Universidade de Erlangen-Nuremberg, né, que é uma universidade da Alemanha, e ele é professor da Universidade Federal de Sergipe. Né? Então, ele falou o seguinte sobre essa obra do Rothbard. Né? Esse volume de tamanho relativamente pequeno, com menos de 100 páginas, chamado Anatomia do Estado, é pura dinamite intelectual. O economista Murray Rothbard desmascara a instituição que se chama Estado, tradicionalmente definido como o monopólio da força física e da violência legal. Ao penetrar na ideologia da necessidade da benevolência do Estado, o autor mostra por que e como essa instituição reserva a si o direito de violar tudo o que a sociedade e o indivíduo consideram como honesto, decente e moral. Com o presente ensaio, Rothbard alerta a todos os que amam a liberdade para atuar contra esse monstro, visando buscar uma solução para a questão estatal. Nesse sentido, a tarefa do intelectual crítico é mostrar que o Estado não é um mal necessário, mas sim um mal desnecessário, que é desnecessária a atuação do Estado para a segurança interna e externa, e que o Estado também é um mal desnecessário com relação à moeda. Bom, eu vou falar rapidinho aqui que Murray Rothbard ele é um economista americano, com doutorado e tudo, PhD. Ele foi muito relevante para o fundamento do movimento libertário moderno, né, a partir da década de 70, 80 para cá. E ele é uma figura bastante polêmica, é um cara que ele é anarcocapitalista e muitos consideram ele radical e tal, e ele escreveu várias obras interessantes defendendo a filosofia libertária e também a teoria anarcocapitalista. Bom, vamos adiante falar do capítulo 1. Bom, eu trouxe aqui primeiro, né, essa frase do Murray Rothbard, que ela fica basicamente antes do capítulo 1, que eu achei ela muito interessante. Né? Ele diz o seguinte: a maior ameaça ao Estado é a crítica intelectual independente. Né? O Murray Rothbard ele era exatamente isso. Ele era um intelectual independente, com pensamento próprio. Ele não, ele não abaixava a cabeça aos ditames do que queria ou do que dizia o establishment acadêmico, o status quo da academia americana, das universidades americanas. Ele não se dobrava ao politicamente correto ou à visão estatista, socialista, social-democrata. Ele era contra todo esse pensamento de esquerda marxista ou as teorias keynesianas. E por ser diferente da maioria dos intelectuais de esquerda, né, que dominavam tanto os cursos de economia e ciências humanas, ele foi um cara que foi ostracizado, que acabou sendo desmoralizado. Ele tinha um salário baixo, ele não era bem remunerado em relação a outros intelectuais que eram até mesmo inferiores que ele. Né? Então, isso aí é um detalhe importante da vida do Rothbard, porque ele em vida foi isso que ele está dizendo, um intelectual independente. Bom, vamos adiante. Bom, o título do capítulo 1 é O que o Estado não é. Né? Então, eu vou ler rapidamente esse parágrafo encontrado na página 21. Bom, ele diz: o Estado é quase que universalmente considerado a instituição do serviço social. Alguns teóricos veneram o Estado como a apoteose da sociedade. Outros o consideram uma organização afável, embora geralmente ineficiente, para se alcançar os fins sociais. Mas quase todos os consideram um meio necessário de se realizar os objetivos da humanidade, um meio de se revoltar contra o setor privado e de geralmente vencer na competição por recursos. Com a ascensão da democracia, a identificação com o Estado em relação à sociedade se intensificou, até que fosse comum ouvir expressões que violam praticamente qualquer resquício de razão e senso comum, tal como somos o governo. O conveniente pronome coletivo nós permitiu que uma camuflagem ideológica se sobrepusesse à realidade da vida política. Né? Então, essa visão de que nós somos o Estado, ela
é um dos maiores perigos que criam uma ilusão de que a gente literalmente é o governo, e isso, como diz o Rothbard, se intensificou com a expansão e surgimento das repúblicas democráticas, né, digamos assim, porque o que aconteceu foi que nos estados democráticos as pessoas começam a poder participar da política, do processo do jogo, não, do jogo político e dos cargos públicos. Até mesmo você pode fazer concurso e virar diferentes tipos de funcionários públicos, juiz, embargador, você pode trabalhar na Receita Federal, em outras instituições do governo, e por aí vai, né? E assim, à medida que o Estado social-democrata também ele foi encontrando mais dinheiro e riqueza para pilhar e crescer a si mesmo com o próprio capitalismo, porque obviamente o Estado ele vive de imposto e à medida que as pessoas enriquecem, o Estado tem mais dinheiro para tirar. Então, à medida que o Estado começou a enriquecer com o próprio capitalismo, ele começou a criar mais instituições, a expandir seus negócios, as suas empresas estatais, seus tribunais, suas obras públicas e por aí vai. Então, hoje em dia, num Estado, numa república democrática, as pessoas podem virar prefeito, vereador, senador, deputado, ministro do STF, juiz, embargador e por aí vai, e eles ganham vários penduricários, benefícios e super salários, e isso é algo tentador, né? Os cidadãos aí brasileiros, eles ficam interessados em, peraí, se tá difícil trabalhar no setor privado, se é difícil ganhar um salário mínimo, se é difícil viver com empreender, criar riqueza, já que no Brasil é cheio de burocracia, entrave, barreira de entrada, impostos e por aí vai. Eu vou fazer concurso público, virar funcionário público, ou então eu vou tentar virar vereador para ganhar um salário relativamente alto para os padrões brasileiros e vou participar da pilhagem estatal. E é basicamente isso. A República Democrática fez com que esse aparato de coerção que é o Estado se mesclasse com o próprio povo, né? A sociedade começa a achar que o Estado é uma extensão dela, ou que é uma parte dela, ou até que é ela própria. Só que o Estado é uma instituição totalmente externa, exterior, e rouba o dinheiro das pessoas, né? E eu acho interessante essa frase também, a primeira frase, né, do parágrafo, onde ele diz que o Estado é quase que universalmente considerado a instituição do serviço social. Né? É muito comum ver as pessoas dizendo: se não fosse o Estado, o que seria dos pobres? E a caridade, a saúde pública, e a segurança, e a educação? Bom, provavelmente esses serviços todos seriam muito mais baratos, acessíveis, e essas empresas estariam num livre mercado competindo entre si para ver quem serve melhor os clientes, e estariam competindo com todas as outras empresas do planeta Terra, já que se o Estado não impedisse o livre investimento estrangeiro, a gente poderia ter todo tipo de investimento de diferentes empresas do mundo inteiro aqui competindo entre si, né? Como eu já disse, num ambiente de competição, num livre mercado, e o preço tenderia a cair porque a oferta de serviços e produtos ficaria muito maior e acessível e por aí vai. Não vou entrar nesses detalhes dessa análise mais econômica, mas é basicamente isso, né? Que esse Estado, essa República Democrática, ela encontrou uma forma de fazer o povo se identificar com ela, que é permitindo que todos se engajem na atividade estatal do jogo político, da mentira política, da pilhagem, de viver de benefícios, privilégios, que é algo atraente de fato, e é isso. Esse é o principal ponto deste parágrafo. Bom, eu achei esses parágrafos que se seguem muito interessantes. Ele diz: se nós somos o governo, então tudo que o governo faça ao indivíduo não é só algo justo e não tirânico, como também algo voluntário da parte do indivíduo. Ou seja, se levássemos a sério essa frase de que nós literalmente somos o governo, então, na prática, tudo que o governo faz, o governo seria uma extensão da gente, da sociedade, então tudo que ele faz é a sociedade fazendo a si mesmo. Só que isso não é verdade, que a gente tem vários casos de tirania, tirando o fato de que a maioria dos políticos mentem. Eles na eleição prometem uma coisa ou dizem que vão fazer algo, criam um programa, às vezes impraticável de governo, falam que vai fazer isso e isso não faz nada. Então, assim, eles estão constantemente enganando e ludibriando a própria sociedade, né? Tirando que a sociedade é composta de vários indivíduos vivendo e fazendo suas trocas e trabalhando e criando riqueza e se relacionando entre si, o governo é um aparato exterior
né, de coerção e tal. Aí esse parágrafo embaixo diz o seguinte, né? Se o governo promover um enorme déficit público que deve ser pago com a cobrança de impostos sobre um grupo em benefício de outro, esse fardo é amenizado com dizeres como: devemos isso a nós mesmos. Se o governo recruta um homem ou põe na cadeia por ter uma opinião dissidente, é porque o homem está fazendo isso a si mesmo e, portanto, nada de extraordinário aconteceu. Então, de acordo com esse raciocínio, quaisquer judeus assassinados pelo governo nazista não foram assassinados. Eles devem ter cometido suicídio, visto que eles eram um governo que foi democraticamente escolhido e, portanto, os judeus se voluntariaram ao que quer que o governo tenha feito contra eles. Lembrando que, de fato, alguns judeus votaram sim no partido nazista na eleição e, de fato, houve eleição. Algumas pessoas pensam que, por exemplo, que o nazismo foi um golpe de Estado, ou que os nazistas simplesmente tomaram poder na base da pura violência, mas não, eles participaram do processo democrático, eles tinham um partido bem assim mobilizado e foram ocupando cadeiras e espaço no Congresso alemão, né? Aquela República de Weimar, né, liderada pelo presidente Paul von Hindenburg, né, estava um ambiente muito instável por causa das constantes disputas políticas entre os fascistas, que são os nazistas, né, os nacionalsocialistas são os nazistas, versus os comunistas. Estava tendo muito confronto político, disputa, briga, e estava um caos. E o von Hindenburg, já velho, idoso, sem muita força vital para ficar colocando ordem na Alemanha, ele cedeu a Hitler aos poucos, porque mesmo vencendo a eleição, se eu não me engano, teve uma eleição em 1932 ou 33, alguma coisa assim, que o Paul von Hindenburg, acho que ele ainda venceu por pouco, só que depois, como os nazistas estavam com muitas cadeiras no Congresso e participando muito da política, ele nomeou Hitler primeiro-ministro e tudo mais, né? Só que o ponto é o seguinte, os nazistas chegaram ao poder de uma forma assim, constitucional, de uma forma legal, não foi nada ilegal ou inconstitucional, foi algo que fez parte do que a democracia e a Constituição alemã permitiam. Então, esse era o ponto. E, como se percebe, é um absurdo achar que só porque os nazistas chegaram ao poder através do processo democrático, tudo que eles fizeram é porque ou o povo consentiu, ou porque o povo queria, houve algum consenso, mas ou porque o povo alemão como um todo de fato queria, ou porque os nazistas, eles eram o povo, assim, o Estado alemão nazista era o povo, só que o Estado alemão não era o povo. A quantidade de pessoas insatisfeitas com o nazismo era enorme, que fugiam do governo, que não podiam protestar por causa da violência, mas essas pessoas não gostavam necessariamente do nazismo. Algumas gostavam, muitas gostavam, tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Mas, sabe, o Estado, ele não é o povo, porque o que ele faz é o que grupos de interesse querem e o que a elite política quer. Eles não fazem o que o povo realmente quer. Bom, esse é o ponto, né? Vamos passar adiante para a gente conhecer um pouco mais da visão do Rothbard. Então, achei esses dois parágrafos bastante interessantes, né? Ele diz: devemos, pois, enfatizar que nós não somos o governo não somos nós. De nenhuma forma o governo representa a maioria das pessoas. E só para abrir um parêntese com relação a essa frase, se você olhar a própria eleição brasileira, praticamente se você pegar todos os presidentes, Dilma, Lula, Bolsonaro, nem mesmo a maioria do povo brasileiro, dos eleitores, não é nem do povo, mas dos eleitores, votam neles. Porque se você contar, por exemplo, tanto os votos que o adversário do Bolsonaro teve, quanto os votos nulos e em brancos, e as abstenções, essas coisas, você vê que a maioria dos eleitores não votou no Bolsonaro. Muito menos no Haddad, obviamente, mas também não votaram na Dilma quando ela ganhou, a maioria que eu digo. E também não votaram no Lula. Eles tiveram a maioria dos votos válidos, não dos votos totais. Porque se juntar nulo, branco e abstenções, não é a maioria do povo que escolheu esses presidentes. Isso é fato, entendeu? E é muito só para acrescentar outra coisa, né? É muito difícil um presidente representar de fato todos os grupos. É impossível. Cada grupo quer uma coisa diferente, cada indivíduo quer uma coisa diferente e o presidente vai ter que escolher os grupos que ele quer representar. Entendeu? Geralmente são grupos de interesse que têm mais barganha, corporações grandes, sindicatos, a polícia, não sei, eles vão representar grupos. Então, aí outra frase, né? Mas mesmo que representasse, mesmo que 70% das pessoas
mesmo que 70% das pessoas decidissem matar os 30 restantes, né, ainda assim isso seria assassinato e não suicídio voluntário por parte da maioria sacrificada, né? Porque, obviamente, ninguém quer ser sacrificado, porque se esses 70% matassem os 30%, obviamente seria um ato de violência, um ato de coerção, não seria algo voluntário, né? Obviamente não. E independente de quem está governando, ninguém tem direito de infringir a liberdade, a vida e o corpo de alguém e matar ela. Então, assim, isso já é um absurdo por si só, né? Então, olha esse parágrafo embaixo, né? Se então o Estado não somos nós, se ele não é a família humana se reunindo para resolver problemas comuns, se ele não é uma reunião de uma sociedade secreta ou de convivas num country club, o que é o Estado, né? Então, ele vai definir aqui agora, né? Resumidamente, o Estado é aquela organização social que tenta manter o monopólio do uso da força e da violência em determinada área. Mais especificamente, é a única organização de sociedade que não arrecada por meio da contribuição ou pagamento voluntário, e sim por meio da coerção, ou seja, além do Estado viver de violência, coerção e imposição, né, já que eles são uma instituição que não vive de trocas voluntárias e doações ou arrecadações, né, voluntárias, como ele diz, isso mostra que, além do Estado ser esse aparato de violência, o Estado só vive de imposto. O Estado não produz. Quem produz são pessoas, é o setor privado, são indivíduos, trabalhadores ou empresas, seja lá o que for, mas é o povo do mercado privado que faz trocas voluntárias e pagam e são obrigados a pagar impostos. E é isso que vem o dinheiro do Estado, é basicamente isso. Bom, vamos passar. Então, ele diz aqui, enquanto outros indivíduos e instituições arrecadam produzindo bens e serviços e graças à venda voluntária e pacífica desses bens e serviços, o Estado arrecada por imposição, isto é, pelo uso ou ameaça da cadeia ou da baioneta, ou seja, né, só nega impostos a vida inteira e experimente para ver o que vai acontecer. Alguns impostos acho que nem tem como você sonegar, porque alguns impostos eles já são transferidos lá para a cadeia de produção, para as empresas, e as empresas já têm que arcar com esse imposto, e o produto que você está pagando é um produto de uma empresa que já foi onerada com impostos, então é difícil fugir de todos os impostos, né? Mas se vocês tentarem sonegar o máximo que vocês puderem, vamos ver se o Estado vai gostar, né? Se ele vai aceitar. Então, lembrando que a gente tem um caso de um mafioso americano chamado Al Capone, que traficava droga e tudo. Pelo que eu fiquei sabendo, né, se eu tiver errado, alguém pode até me corrigir depois nos comentários. Mas pelo que eu fiquei sabendo, ele só foi preso porque descobriram que ele estava sonegando imposto. O cara matava gente, fazia tudo. Mas depois que o Estado descobriu que ele estava sonegando imposto, ele foi preso. Bom, vamos ao parágrafo aí de baixo, né? Ao usar a força e a violência para arrecadar dinheiro, o Estado geralmente se põe a regulamentar e determinar as ações de seus súditos, né? Ou seja, o Estado vive ou obrigando você a fazer algo ou proibindo, mas sempre ditando o que você pode fazer, né? Você pode usar tal droga, outras não pode, você pode ter arma ou não, você não pode fazer homeschooling, você não pode... Você é obrigado, por exemplo, a prestar o serviço militar se você for homem com 18 anos e outras coisas, né? Então, ele diz, pensar-se-ia que a simples observação de todos os estados ao longo da história e no mundo todo bastaria para se provar tal afirmação, o que é algo óbvio e auto-evidente de fato. Não precisa de nenhum gênio dizer isso que o Rothbard está dizendo e que eu estou comentando, né? Mas o miasma mítico para há tanto tempo sobre a atividade do Estado que é necessário explicar em detalhes, né? Ou seja, as pessoas estão numa ilusão tão grande, né? Fazendo aqui uma metáfora com relação ao filme Matrix, que as pessoas não conseguem ver o que o Estado de fato é, que imposto é roubo e que o Estado é uma instituição que vive de coerção e que mina a nossa liberdade. As pessoas não conseguem chegar ao óbvio, não conseguem ver a vida como ela é e precisa de um intelectual como Murray Rothbard para estar fazendo um livro só para falar isso, né? Então, esse é o ponto que a gente chegou, né? Lembrando que as sociedades humanas, os diferentes povos sempre foram doutrinados pela educação estatal ou pela igreja, ou seja lá o que for, para fazer o povo acreditar que o governo é bom, ou que o governo é legítimo, que o governo é necessário. Então existe uma certa lavagem cerebral por trás dessa crença do povo no Estado, né? Vamos passar. Achei interessante essa frase aqui, resolvi colocar ela também no slide, né? Essa frase é do Joseph, esse parágrafo, né? É do Joseph A. Schumpeter, né? Que o Murray Rothbard cita
Eu achei esse parágrafo em uma nota de rodapé. Então, o Schumpeter diz o seguinte: a tensão e o antagonismo entre as esferas públicas e privadas se intensificaram a princípio pelo fato de que o Estado sobrevivia à base de uma renda produzida pela esfera privada para fins privados, que teve de ser desviada destes fins por força política. Então, a teoria que compara os impostos às mensalidades de um clube ou a compra dos serviços de um, digamos, médico, só prova o quanto as ciências sociais estão distantes dos hábitos científicos da mente, ou seja, é totalmente antilógico e antirracional comparar uma relação de coerção, violência, compulsão, que é o pagamento de imposto obrigatório para financiar políticos que não vão te servir, que vão te roubar o dinheiro, e mesmo se não roubassem, é uma relação de violência. E querer comparar essa relação de violência com trocas voluntárias. Né? Trocas voluntárias são espontâneas, são trocas mutuamente benéficas, porque ninguém vai ficar eternamente trocando coisas que sabe que vai sair com perdas, né? Com déficits. As pessoas fazem trocas e comércios porque preferem a troca do que não trocar. Né? Você prefere entregar seu dinheiro e adquirir, por exemplo, alimento no supermercado do que ficar com dinheiro e sem alimento, porque você não vai comer papel, porque dinheiro é papel. Né? Então, beira o ridículo e o irracional comparar o pagamento compulsório de impostos com um comércio. Né? Quando você paga, por exemplo, para um médico privado, o médico está se dispondo a prestar um serviço, né, pelo qual ele tem especialidade, conhecimento, técnica e tudo, e você está disposto a entregar seu dinheiro em troca desse serviço, e tanto o médico prefere seu dinheiro, e quanto você prefere aquele atendimento do médico, e os dois saem ganhando. Agora, quando é o governo, isso não acontece. Bom, era essa reflexão. O vídeo ficou um pouco grande, apesar do fato de que o capítulo 1 desse livro é muito pequeno. Deu para falar muita coisa porque é um capítulo que, apesar de ser pequeno, ele traz muitas reflexões, né? E aí, obrigado por assistir, né? Eu resolvi trazer duas imagens, né? Uma com a frase do Murray Rothbard, onde ele diz que toda operação do governo é um desperdício ineficiente e serve ao burocrata e não ao consumidor. E outra imagem que diz o que eu aprendi com o Murray Rothbard, né? Aos leitores dele, né? Onde ele diz que o Estado está majoritariamente interessado em proteger a si mesmo e não aos seus súditos. E vocês podem observar isso sempre que tem um protesto de pessoas pacíficas e os policiais começam a sentar porrada nas pessoas pacíficas, porque os policiais estão lá e foram treinados para proteger o Estado e os governantes. Pode ser o policial mais bem intencionado do mundo. Eu não estou falando que todo policial é ruim. Tem muitos policiais que às vezes estão lá para trabalhar até com o objetivo de fazer um bom serviço, mas o objetivo da instituição é servir o Estado. Esse é o ponto. Né? E outra frase, né? O Estado nunca foi criado por um contrato social. Isso é óbvio, auto-evidente, não precisa nem te falar, já que desde que a gente nasceu, a gente foi obrigado a aceitar as normas e regras do Estado e o pagamento de imposto. Ninguém assinou o contrato de fato. Né? E ele diz, não somos Estado, que é exatamente o que diz no capítulo 1. Outra coisa que ele diz é a tendência do Estado, a tendência natural do Estado à inflação, que é algo que ele fala isso em outras obras deles. Eu não vou me delongar nisso agora. E ele também diz que o livre mercado é anterior ao Estado, ou seja, a instituição da propriedade privada, também da família, né, mas principalmente a instituição da propriedade privada, as trocas voluntárias, a relação de trocas, isso pode ter certeza que veio muito antes de qualquer Estado, mesmo que inicialmente a gente não tinha nenhum tipo de sistema capitalista desenvolvido, nem nada muito assim industrial como é hoje, obviamente em larga escala, mas as pequenas trocas vou trocar batata com peixe, com não sei o que, essas pequenas trocas mais primitivas dos povos antigos, isso vinha antes de qualquer relação de pessoas para governos, de qualquer decreto, legislação estatal ou qualquer obrigação, imposição de governos. Era algo natural. As pessoas trocam porque elas acham melhor trocar do que não trocar. E todo mundo busca sair de uma situação pior para uma situação melhor, para uma questão também de sobrevivência, melhorar o padrão de vida e etc. Né? Somos seres humanos racionais, não se esqueçam. Então, obrigado por assistir. Até o próximo